Olá, boa noite. Olá a todos, bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional que está aqui todas as semanas para vos falar um pouco mais sobre educação e sobre a importância de comunicar. Hoje, um dia muito comemorado, pelo menos cá no nosso país, em Portugal, não é? O Dia da Criança. E hoje vamos falar sobre o Dia da Criança, mas também vamos falar de adultos. Vamos falar de adultos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma ecologia. E esta ecologia com um sabor bem especial, porque é a última ecologia antes do evento que a Ecologia está a organizar e que vai acontecer no próximo sábado. Okay? No dia 3, próximo sábado, a Ecologia está a organizar, vai realizar o primeiro colóquio educacional aqui no Montijo. Vai ser um evento dedicado na sua totalidade à educação e ao desenvolvimento humano. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos a consciência de que estas duas palavrinhas juntas têm um poder gigante, que é educação e autoconhecimento, ok? Autoconhecimento, desenvolvimento. Nós, adultos, que estamos na educação, e a ecologia defende que todos os adultos que se relacionam com crianças são educadores, então ninguém pode dizer que não está na educação, seja ela formal ou informal. Seja ela parental ou só familiar. Todos nós, na nossa vida, existem crianças na nossa vida. Vizinhos, primos, filhos, alunos. Então, é necessária uma atualização da nossa parte. Se nós pensarmos sobre esta importância da atualização, em outras áreas, isso quase não é colocado em dúvida ou em questão. Não pensamos sobre isso. Porquê? Porque automaticamente se faz. Eu vou para uma empresa nova e eu vou atualizar-me sobre o software ou sobre o hardware, o que seja, daquela empresa. Eu mudo, eu também me vou adaptar. Não é? Então, a nível profissional, isso é sempre feito. Por que razão é que nós não temos esta linha de pensamento em relação à educação? Não é? Então, o próximo sábado, dia 3, aqui no Montijo, no edifício da Junta de Freguesia, da União de Freguesias do Montijo, vai acontecer o primeiro colóquio da Ecologia Educacional. E deixo aqui desde já o convite a todos os adultos, a todos os jovens. Isto dos jovens foi uma coisa interessante, porque sendo mãe, eu não queria que nenhum adulto ficasse privado de ir a este evento porque não tem onde deixar as crianças, porque pensa que se calhar os seus filhos mais velhos não vão gostar, ou não vão apreciar, ou não vão perceber, não é? Nós temos esta tendência para achar que as crianças e os jovens não entendem o que nós estamos a falar, ou a dizer, ou a fazer. E aqui em conversa com o pessoal cá de casa, que também faz parte da ecologia, não é? Estivemos aqui a conversar que realmente eles vão, não é? Eles fazem parte da equipa. E seria interessante, por exemplo, o Miguel, que é o mais novo, seria interessante também para alguns amigos. Então a conversa foi um bocadinho daí e fico muito feliz que alguns deles quiseram vir. E isto tudo para vos contar e para vos falar que hoje a nossa ecologia vai ser dedicada não só ao colóquio, mas principalmente também dedicada ao dia que nós estamos a comemorar, o Dia da Criança. No nosso país, em Portugal, em outros países também se comemora neste dia, em outros é num dia diferente. Isto porquê? Porque ficou quase ao critério de cada país de decidir qual seria o dia para se comemorar, digamos assim.
quando tudo isto tem um começo, não é? Tudo tem um início. E porquê que isto aconteceu? O Dia Mundial, ou o Dia da Criança, não vou dizer mundial porque não é só hoje, não é? Mas a comemoração do Dia da Criança. Porquê que acontece? Como sempre, não é? Existem dias especiais para as minorias, ok? E, infelizmente, o grupo da criança e do jovem é uma minoria oprimida pelo adulto, ok? Maria Montessori falava algo, mais ou menos, eu não sei a frase de cor, mas Maria Montessori falava mais ou menos isto, que todos os conflitos que existem no mundo podem ser vistos, podem ser observados pela forma como o adulto trata a criança. Essa forma é o início de todas as guerras, é o início de todos os conflitos. O que Maria Montessori quer dizer, por outras palavras, é que quando o adulto perceber que a sua forma de estar e de comunicar e de se relacionar com a criança nos leva noutras alavancagens, digamos assim, ao conflito mundial de povos, irá mudar, irá perceber. Quando o adulto for capaz de se encontrar enquanto adulto maduro e de entender que a forma de ouvir, a forma de comunicar, a forma de se relacionar com a criança é a base de tudo, daí a sua consciência, daí o seu olhar, daí a sua forma de escutar, daí perceber a importância de ver a perspectiva da criança. A nossa sociedade vai melhorar, vai modificar e deixarão de existir guerras entre povos. Isto é muito poderoso. Maria Montessori já não está entre nós. Maria Montessori não viveu agora nestas eras, não é? Como é que ela tinha tanto conhecimento sobre isto? Porque ela observou durante anos e anos, observou as crianças e observou a forma como os adultos se relacionavam com as crianças. Ok? Como eu vos disse há pouco, tudo tem um início. Então, este dia, o Dia da Criança, existe para sensibilizar os adultos de que é necessário olhar para a infância com respeito, com amor, com dedicação. Respeito é uma palavra que abrange muita coisa, ok? Abrange muita coisa. Por isso é que realmente foi a primeira que me veio assim à cabeça, porque realmente, de forma inconsciente, nós desrespeitamos diariamente uma criança por ela ser criança, por ela ser menor aos nossos olhos de adulto, ok? Mas como eu vos disse, tudo isto tem um início. Então, como é que apareceu? Houve a necessidade de sensibilizar os adultos para o Dia da Criança. Como é que isto apareceu? Em 1925, ok? 1925, em Genebra, na Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança. Okay? Aqui foi proclamado o Dia Internacional da Criança, ainda sem data específica, mas foi decidido que deveria existir um dia específico para que todos os povos, não é? Todos os povos do mundo entendessem que é necessário olhar para a infância com uma preocupação e uma consciência sobre a sua importância. E para isso temos que nós adultos perceber como podemos funcionar e relacionar-nos melhor com as crianças. Okay? Em 1959, a ONU reconhece então o dia 20 de novembro, okay? Dia 20 de novembro, porque também foi aprovado nessa altura a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Em 1989, na Convenção dos Direitos da Criança, também dia 20, onde foi depois, em 1959, feita
a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que são 10, ok? Penso que são só 10. Claro que há versões mais extensas e uma estrutura, digamos assim, mais reduzida para que seja mais fácil a introdução e a assimilação destes direitos. Contudo, mais uma vez, eu sei que nós adultos não pensamos todos da mesma forma. Para mim, enquanto profissional da educação, mas mesmo antes, seria desnecessário existir esta declaração. Deveria ser lógico, deveria ser inato, deveria ser... Ok? Mas lá está, mais uma vez, nós não pensamos todos da mesma forma, e por não pensarmos todos da mesma forma é que existem dias específicos para nos sensibilizarmos, ok? Porque, mais uma vez, repito, a infância é um grupo ainda oprimido pelos adultos, ok? Eu não vos vou ler todas as declarações, não vos vou ler a declaração toda, está bem? Mas vou-vos ler a última, a 10ª. Vou-vos ler a 10ª porque, talvez por ser a última, resume de uma forma muito assertiva o nosso olhar para a educação e a necessária atualização por parte do adulto, o necessário autoconhecimento por parte do adulto, ok? Então, a 10ª linha da Declaração Universal dos Direitos da Criança diz-nos mais ou menos assim: a criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. Ok? Continua. Deve ser educada num espírito de compreensão, tolerância, amizade entre povos, paz e fraternidade universal, e com a plena consciência de que deve devotar as suas energias e aptidões ao serviço dos seus semelhantes. Então, este último parágrafo, deve ser educada no espírito de compreensão, tolerância e amizade entre povos, paz e fraternidade universal. A criança, quando nasce, ela não sabe o que são diferenças, ela não sabe o que é racismo, ela não sabe, ela não tem nenhum tipo de juízos de valor. Por que razão? Porque ela não tem ainda nenhum termo de comparação, ela não tem ainda experiência de vida para ter essa experiência. Ok? O que faz com que a criança aprenda coisas boas e coisas menos boas, não é? Com o adulto. Não temos que ser perfeitos. Okay? Não temos de gostar de todas as pessoas. Temos que as respeitar. E temos que passar essa informação, essa prática às crianças. Como? Através do nosso exemplo. Okay? Eu posso não falar com pessoa X, porque não me identifico, mas essa mesma pessoa pode conversar, pode falar com algum dos meus filhos e está tudo bem. Ok? Antigamente, eu ouvia várias vezes, não comigo, mas de colegas minhas e tudo mais: "Ai, não, eu não gosto daquela pessoa, tu não vais ser amigo do filho, não sei o quê." Qual é a mais-valia disso? Qual é a mais-valia disso? Nenhuma. Ok? Nós não temos que gostar e ser amigo de toda a gente. Isto é aquela frase que nós dizemos muitas vezes aos nossos meninos, não é? Temos que ser todos amigos. Temos que nos respeitar todos. Temos que nos ouvir todos. O gostar acontece com o quê? Com um relacionamento, com uma continuidade, uma amizade. Ok?
eles efetivamente não são todos amigos, não é? Há uns que são mais amigos do que outros, há um grupinho que vão fazendo, um brinca com uma vez com outros. Está tudo bem. Agora, o respeitar, estarmos todos em roda, por exemplo, a conversar, ouvir-nos a todos. Não temos, mais uma vez, que ser perfeitos. Não temos que ter essa ideia da perfeição enquanto adulto. Não, isto não existe. Existe um ser humano, um adulto, consciente como é que é? Consciente das suas energias e aptidões. Em psicologia positiva falamos das forças de caráter e virtudes. Não é? Estar consciente daquilo que eu sou enquanto pessoa, daquilo que eu faço e da forma como eu me relaciono com o outro. E quando as coisas não correm como eu estava à espera, ter a humildade de pedir desculpa, ter a humildade de, olha, não estive bem, não sei, não fiz da melhor forma, podes-me ajudar. Okay? Então não temos que ter esta ideia de ser perfeito, não é? Ainda hoje também ouvi, não é? É o nosso primeiro filho e tal, ok, não tem que ser perfeitos, tem que ter medos, claro que sim, receios, mas não ter receio de pedir ajuda, não ter receio de ter um momento para olhar para dentro e para ouvir aquilo que a mãe que está a nascer agora ou o pai que está a nascer agora sente. E nós não nos damos esse tempo. E como eu vos disse, o objetivo das lives aqui da Ecologia todas as semanas não é dar na cabeça de ninguém, é trazer-vos ferramentas, é trazer-vos alternativas, é trazer-vos sugestões. E o colóquio no sábado é exatamente isso. Como é que nós podemos educar no espírito de compreensão, tolerância e amizade entre povos? Como é que nós podemos educar para a paz? Como é que nós podemos educar para a fraternidade universal? O que é isto? Ok? Como é que nós podemos ter plena consciência das nossas energias e das nossas aptidões, não é? Para ensinar isso, para transmitir isso à criança. É isto que nós vamos falar no sábado. Ok? Como? Como é que é? Vocês já repararam? Existem muitos oradores. É um dia inteiro dedicado à educação e dedicado ao autoconhecimento do adulto. Ok? E antes de começar aqui a falar-vos sobre um bocadinho sobre o nosso dia de sábado, queria mais uma vez lembrar que o colóquio tem também um propósito social, que é parte da inscrição vai reverter para a Associação do Sol dos Meninos. É uma associação é uma casa de acolhimento temporário de crianças em risco, ok? Desde poucos meses até aos 12 anos. Eu estive a visitá-los e digo-vos que fiquei alegremente impressionada pela forma como as coisas estão organizadas, como as crianças são tratadas. Não estavam assim à espera da minha visita, por isso não pensem que estava tudo pronto e bonito só porque eu estava lá, tá? Os adultos muito com o espírito de amor e nada no espírito de show-off. E isso para mim é muito importante. Todos os oradores que foram convidados para esta primeira edição, não é? este primeiro colóquio, têm exatamente essa característica, ok? Eu coloquei nos posters, não é? Dos flyers, nas publicidades sobre o colóquio, fiz questão de colocar a parte mais académica de cada um, porque também é importante que quem não sabe sobre ecologia, quem não sabe, quem não os conhece, possa entender e perceber efetivamente um pouco do seu poder, não é? Do poder desses oradores, do seu contributo, não é? Da sua validade, digamos assim. Mas não foi por isso que eu escolhi. E para mim, mesmo em termos de amizades e de pessoas que estão ao meu redor,
eu funciono muito assim. Eu funciono muito assim. Eu preciso de sentir esta empatia, esta coisa que eu não sei como nomear, energia, empatia, não sei, amizade, não sei, carinho, carisma, enfim. Eu preciso sentir esse efeito nas pessoas que estão comigo, nesta minha caminhada. Então, todos eles, quando eu vos for apresentar no sábado, não vou falar da parte académica de cada um, vou falar daquilo que eu sinto em relação a cada um deles. Ok? E o sol dos meninos, se eu vos disser, eu estou cá no Montijo há 15 anos, e desde que estou cá, que tenho esta curiosidade em relação ao sol dos meninos. E por uma razão, não é? As coisas são corridas, nunca aconteceu, nunca consegui lá visitar, não se proporcionou. E assim que eu tomei a decisão de fazer o colóquio, a instituição que automaticamente boa, é isso mesmo, Lucília. Ligação, laço, é mesmo isso que eu preciso de sentir, e é uma coisa engraçada. Tu és uma delas, nós nunca nos vimos pessoalmente, ok? Mas isto são coisas, não é? A Marta, que também é uma pessoa que está bastante longe e que eu não conheço pessoalmente e que também sinto, ok? Também sinto essa mesma ligação, tal como sinto em relação ao sol dos meninos. E queria muito continuar, que esta ligação que começou agora continuasse em relação ao sol dos meninos. Mas isto para vos dizer que não todo o colóquio está organizado para o serviço ao outro. Neste caso, o outro, a criança. Ok? Agora que falei aqui da Lucília, aqui deste projeto espetacular, mas é sério eu a brincar que faz... Nós estamos longe, mas eu gostava muito de estar aí no Norte, só para poder participar nas tuas atividades ao ar livre, querida Lucília. Ok? Quem não conhece, faz favor de vir aqui visitar. É um projeto espetacular. E do qual, lá está, existe esta ligação. Eu identifico muito com tanto aqui a Lucília como a Marta, que nós não nos conhecemos ainda pessoalmente e que a Marta já fez formação comigo. A Marta enviou-me umas pequenas lembranças para oferecer aos participantes do colóquio. Okay? Estas coisas não se explicam, estas coisas agradecem-se do fundo do coração à Marta e a tudo o resto. Existem muitas outras coisas que depois vos conto em relação ao colóquio, mas o que é certo é que todas as pessoas que vão, e agora já vou passar a falar sobre elas, não é? Foi por isso que comecei a falar sobre isto. Todas elas, existe da minha parte, e espero que seja recíproca também, não, claro que é, esta ligação, este compromisso em relação à educação, ok? Este compromisso em relação ao respeito pela criança. Então, nós vamos começar o colóquio no sábado, não é? No sábado, dia 3, abre portas às 9, ok? Às 9 começamos todos a entrar, às 9h30 começamos com o início, não é? O início das apresentações. Vamos ter a abertura da ecologia, não é? Mas antes da abertura da ecologia falará o Presidente da Junta, Fernando Caria, que vai falar e vai apresentar também e vai expor também as suas ideias em relação a este projeto. Começo eu a apresentar o que é isto da ecologia e trago-vos e irei trazer um conceito já usado, mas adaptado aqui à ecologia, que é o conceito de ecocentrismo, ok? Algo que estive a preparar com muito amor e carinho, porque para mim é exatamente essencial este ecocentrismo por parte do adulto, ok? É necessário um autoconhecimento por parte do adulto para que consiga atuar de uma forma atualizada, de uma forma respeitosa e amorosa e humana para com a criança, começando consigo também, ok? Logo a seguir vamos ter o Nuno Coelho.
ok? O Nuno Coelho, mais uma vez, não vou falar da parte empresarial, porque realmente é ligada às empresas, mas eu nunca conheci um empresário tão descontraído, tão bem disposto. Nós conhecemos numa formação de formadores, ok? Na formação de formadores, e existiu, e foi feito online, ou seja, nós estávamos todos online, e existiu uma ligação de boa disposição em relação ao Nuno. Calhámos sempre em trabalhos de grupo juntos. Quando foi a apresentação, foi presencial no Castelo de Palmela, e foi uma cavaqueira, não é? Foi assim uma coisa muito engraçada. E depois as coisas foram-se proporcionando. Conheci a mulher, conheci os filhos, conheci a família, o conceito que o Nuno tem de família, os dissabores que muitas vezes temos em relação à nossa vida e a forma como as coisas são superadas e são ultrapassadas. E foi alguém que me marcou nesse sentido, na visão que tem em relação à família, não é? Estamos a falar de um empresário todo XPTO lá, não é? Essas coisas que eu não ligo mesmo, não ligo. E ele vem-nos falar de melhoria contínua em família, ok? Uma forma muito assertiva, uma forma muito prática de organizar a nossa casa, a nossa família. E continuando com empresários, lá está. A seguir veio o querido Fábio Carvalho. Eu não fazia ideia que ele era empresário. Isto é a pura das verdades. Nós falámos disto ao telefone há umas semanas. Eu disse: Fábio, eu não fazia puto de ideia que eras aquilo tudo que eu escrevi lá nos posts e vocês podem verificar agora. Não fazia ideia. Eu fazia ideia que ele tinha bastante conhecimento em relação ao desenvolvimento humano, inteligência emocional, coaching, PNL. Tinha noção disso, até porque eu conheci nessas áreas, não é? Eu conheci-o também a nível online, com o Alfredo Leite também, e quando o conheci pessoalmente, fiquei encantada com a simplicidade com que uma pessoa transmite o seu conhecimento. E ele sabe, e vocês quando o ouvem falar, notam, percebem, sentem a forma desprendida com que ele fala daquilo que sabe, e não fala para mostrar-se melhor do que o outro, ele fala genuinamente para chegar até ti e para te transmitir, para que ganhes também com isso. E mais uma vez fico rendida à forma como grandes pessoas são muito simples no trato com o outro. Simplicidade com respeito, com consideração, com carinho, com apoio. Ok? Então, quando ganhei coragem, falei com ele pessoalmente e tudo mais, a forma desprendida, a forma simples, a forma humana com que fala com qualquer pessoa, isso para mim marca-me muito. Okay? Isso para mim marca-me muito. Ninguém fica preso, ok? Nenhuma destas pessoas que eu vos vou falar fica preso a títulos, fica preso a posições sociais. E isso para mim demonstra o ser humano que são. Ok? E o Fábio vai-nos falar sobre a essência do ser humano. Eu pedi especificamente ao Fábio para falar sobre um tema que é de extrema importância e de extrema sensibilidade, que é a espiritualidade, que é a essência da criança, a essência do ser humano. Melhor do que ninguém, ele vai-nos falar sobre isto. Nós educamos, efetivamente, ou podamos a criança. Nós olhamos para a criança como um ser que se está a desenvolver, um ser que vem pronto na sua genialidade, digamos assim, que necessita da nossa ajuda para desbravar o resto do caminho, ou nós olhamos para a criança como um ser incapaz.
E o que é que isso depois, que marcas é que essa educação, essa podagem acontece a nós, adultos? Que marcas é que deixa? Ok? Vamos ter depois a pausa para o almoço, ok? São 2 horas. A pausa para o almoço são 2 horas e começa depois mesmo às 2. Às 2 horas temos que estar todos na entrada do edifício da junta. Porquê? Porque vamos ter um momento cultural. E um momento cultural muito feito com muito amor e carinho. O grupo da Beatriz vai dançar, mas não vai só dançar. Vai fazer mais uma atividade, não é? Mais uma dinâmica, que não vou desvendar aqui tudo, não é? Surpresa. Do qual, mais uma vez, um humano, não é? Um adulto, ao expor, não é? Ao fazer-lhe o pedido, se mostrou genuinamente disposto, ok? Disposto a fazer, disposto a contribuir, disposto a participar, a querer participar neste evento, a querer participar neste projeto que é a ecologia. E tem uma agenda muito corrida, tem uma agenda muito corrida, não é? E mesmo assim, mais uma vez, demonstrou que não fica preso a posições, não fica preso a show-offs, não é? Esta imagem. Falar em imagem, não é? Falar em imagem. Nós ficamos muito preocupados com aquilo que os outros olham para nós e aquilo que os outros veem, não é? Aquilo que os outros podem achar, aquilo que os outros... Mais uma vez, quando recebi aquelas lembranças da Marta para o colóquio, ela enviou-me também os desenhos, este desenho que está aqui, feito pelas crianças dela, deste lado, aqui, os originais, os desenhos originais. Ela já me tinha enviado a fotografia dos desenhos, mas agora tenho os desenhos originais. E lembrei-me das palavras dela. Olha, João, eu mostrei um bocadinho dos teus vídeos ao meu grupo, e aquilo que eles disseram foi que os teus olhos sobressaíam muito. Então, fez-me lembrar sobre isso. Eu nem sempre estou assim, não é? Não uso filtros, não há aqui filtros, está bem? Até porque não tenho muita pachorra para estar a pôr estas coisas. Ponho assim algumas coisitas para ficar minimamente apresentável, mas o dia-a-dia é muito corrido. No dia-a-dia não existe muitas coisas assim. Contudo, aquilo que existe é estes olhos, no sentido que abrem assim com muita facilidade, estas mãos falam imenso, todo o corpo mexe, e isto faz parte de mim enquanto pessoa. Isto, há uns anos atrás, eu queria anular, porque pensava que não era ajustado à nossa sociedade. E mais uma vez, quantas dos nossos jovens, das nossas crianças crescem, se tornam jovens e que não se sentem acolhidos e num espírito de compreensão. Não se sentem acolhidos da forma de se estarem. Porquê? Temos que ser todos iguais. Porquê? Ok? Isto, lá está, as coisas vêm sempre, tudo acontece por alguma razão. E fico muito feliz que tenha acontecido aqui no dia, uma quinta-feira, dia 1 da criança, estamos a falar sobre isto. Mas se não calhasse na quinta-feira eu ia falar sobre isto mesmo, por isso está tudo bem. Tá? Está tudo bem. Continuando, depois do momento cultural, temos o Jorge Dias. Jorge Dias, o meu querido mentor, professor, mestre, que é como eu lhe chamo, mestre de programação neurolinguística, mestre da ecologia, no sentido em que foi o primeiro a saber, além da família, não é? Foi o primeiro a saber deste projeto, foi o primeiro também a apoiar, a orientar, porque no início existem muitos medos, no início existem muitas dúvidas, no início não se sabe mexer nestas coisas. E foi de uma forma didática também, autodidática, mas também com muita orientação e muita sugestão da parte dele.
E nós temos, eu comecei a estudar com o Jorge, a fazer o curso de Practitioner em 2018, e a partir daí, tanto o Master como Coaching, como Inteligência Emocional, já há 2 formações. O Jorge tem-me acompanhado. Então, além de um professor, tornou-se um amigo, uma pessoa do qual eu confio. O Jorge tem, há pouco tempo agora, tem um filho com 3 anos e outro com poucos meses. E temos trocado ideias sobre a educação. Então ele vem-nos falar sobre uma das áreas que ele gosta muito, que é a parte mais tóxica, digamos assim, da nossa relação de adultos, não é? Estes medos, estas ansiedades, estas angústias, não é? Vem falar de stress e de ansiedade no adulto e como é que isso é sentido pela criança, ok? O que nós agora profissionais de educação, que temos uma visão e temos podemos comparar com outros anos e com outras situações, não é comparar as crianças, mas é o ambiente onde estamos, as convivências, as atividades. Cada vez mais encontramos crianças muito ansiosas. Crianças, não é a agitação, todas as crianças são mais agitadas, mais... Está tudo bem, não estou a falar disso. E quem é educador de infância percebe o que estou a dizer. Uma criança que é dela própria, mais agitada, mais afoita, mais para a frente, não estamos a falar desse movimento. Okay? Estamos a falar de uma angústia, uma aceleração interior. Tanto querer fazer que não consegue fazer nada. Tanto querer dizer e não consegue dizer nada. Okay? Cada vez mais existem crianças a utilizar aquela frase que me tira do sério, que é: eu não consigo. Eu não consigo. Ok? E temos que pensar sobre isto. O que é que nós adultos estamos a fazer repetidamente que já está a chegar às nossas crianças? Okay. O Jorge vem-nos falar sobre stress e ansiedade. A seguir ao Jorge vem a Matilde. A Matilde, além de mim, é a única mulher aqui deste dia, a única oradora depois de mim também, que é uma jovem e que vem-nos falar sobre a sua viagem à Índia. Ela já foi algumas vezes, já foi lá, já foi uma vez ou 2, já não tenho certeza. Mas esta vez ela foi com propósito, foi sozinha. Ela vai-nos contar o seu porquê da viagem. Ela vai-nos falar, vai-nos partilhar essa experiência e... para mim fez sentido fazer-lhe o convite por uma simples razão. Além dela ser minha afilhada, existe uma relação de amor, porque foi a minha primeira bebê. Digamos, eu costumo dizer esta frase porque realmente foi a primeira bebê que eu tive em família. Os meus primos não contam, são todos da minha idade, não é? É a minha afilhada. Existe um carinho muito grande por ela. E aquilo que ela fez... A primeira vez que ela foi para uma viagem destas, eu soube, já ela lá estava. Porquê? Porque eu sou muito medrosa, ok? Eu sou muito medrosa e tenho noção, por exemplo, se ela fosse filha minha, eu se calhar dizia que para ela não ir, ou dizia que se calhar era melhor não, ou fazia aquelas coisas. Depois iria-me arrepender, percebem? Mas o primeiro impulso seria o dizer que não, porque é muito perigoso, e continuo a achar que é perigoso. Mas ela vem-me mostrar que é necessário fazermos certas coisas, é necessário fazermos certos desafios. E o facto é que, apesar de eu não fazer viagens sozinha pelo mundo, na minha vida também existiram certos desafios que eu fui superando. Então, ela veio mostrar esta necessidade que nós adultos temos de superação. E foi por isso que para mim fez todo o sentido trazer a Matilde para não só voltar a relembrar-me de que não me posso deixar paralisar pelo meu medo, o facto de recordar
o respeito que todo o ser humano deve sentir, pelo outro, em relação à sua relação, não é? Por aquilo que defende, por aquilo que sente, por aquilo que quer. Nós não podemos, não temos de ter esta presunção que todas as pessoas têm uma vida igual, não é? O que é bom para mim pode não ser bom para vós. Está tudo bem, ok? A seguir a Matilde, vem o Fernando Ferraz, um professor do ensino, do primeiro ciclo, ok? Um professor com muita experiência, um professor que está no ensino público, um professor com muita experiência no ensino público. Vocês, assim, a primeira coisa, vão pensar assim, já está por aqui, não é? Já está por aqui, e pode ser que esteja. Mas o Fernando, mesmo já tendo muito tempo de serviço, mesmo tendo muita experiência, o Fernando tem um espírito jovem. O Fernando quis atualizar-se e ele especificou-se no coaching educativo. Okay? Encontrei o Fernando também nas formações com o Jorge, ou seja, o Fernando também tem programação neurolinguística, também tem essa formação, e para mim toda a serenidade que o Fernando transmite, que sorte têm os seus alunos, que sorte têm todos estes alunos que foram passando, não é, nestes anos letivos e que foram tendo um professor com experiência e com uma consciência de que é necessário uma atualização e que foi fazer e que foi praticar, ou seja, não é só uma questão de fazer formações para ter créditos, mas sim para utilizar no seu dia-a-dia, na sua prática. Então, para mim, o Fernando, mais uma vez, a ligação e o sentimento que tenho quando estou com ele, porque já nos vimos presencialmente várias vezes, e que é de uma serenidade maravilhosa, ok? É de uma serenidade espetacular, que não, enfim, vocês depois vão ver no sábado, e que mais uma vez demonstra que não é a nossa idade que define aquilo que nós queremos fazer em relação à nossa vida, e que ainda bem que temos experiência para termos consciência. A experiência dá-nos consciência daquilo que queremos efetivamente fazer e daquilo que efetivamente defendemos em relação à educação, ok? O Fernando vai-nos falar sobre coaching educativo e a forma como ele atua, como ele leva para a sala de aula. E por último, para fechar o nosso colóquio de sábado, dia 3, vem o Alfredo Leite. Toda a gente conhece, não é? Licenciado em Psicologia, no ramo educacional, viaja pelo nosso país e ilhas, e leva às escolas e aos jovens, não só a professores, não só a educadores, mas a jovens e a crianças, aquilo que ele fala muitas vezes, e que nós falamos assim de uma forma muito geral, que é psicologia positiva. Okay? Não é só psicologia positiva, até porque dentro da psicologia positiva existe o mundo. E ele, com muita serenidade e conhecimento, leva ao nosso país, às escolas públicas, privadas, enfim, não é? Esse tema. Ele é capaz de estar um dia inteiro a falar tanto para professores, como para educadores, como para jovens, como para crianças. E essa diversidade de dar-lhe uma noção daquilo que se passa e uma consciência muito grande daquilo que nós podemos ainda fazer, melhorar. Daí nós temos combinado, nós temos falado, a apresentação será sobre a mudança de chip. O que é a mudança de chip? Nós já temos os conhecimentos, nós já temos muitos livros lidos, nós já temos muitas formações feitas. Mas é necessário que nós tenhamos a capacidade de colocar em ação aquilo que já lemos, aquilo que nós já aprendemos. E para isso muitas vezes é preciso apagar, ok? É preciso repensar, mandar fora, colocar na nova prateleira esses novos conhecimentos para colocar em ação. Porque nós estamos tão formatados para
não é? Estamos não tão no automático para fazer as coisas by the book, tudo como toda a gente faz. Eu já sei que é assim, mas eu ali tenho que fazer. Não, não é assim, e ali tenho que fazer. Se eu já tenho conhecimento, eu posso fazer de outra forma, eu posso agilizar, eu posso ser flexível nas mudanças que quero, ok? Não é sempre, não é tudo ao mesmo tempo. Fazer pequenas coisas, pequenos passos. Então, o Dr. Alfredo Leite vem-nos falar sobre essa mudança de chip que nós adultos necessitamos mesmo e rapidamente de fazer para educar as nossas crianças de uma forma mais consciente, de uma forma mais útil, de uma forma mais respeitosa. Ok? No fim, isto porque no fim estamos mesmo a terminar, não é? Às 6 da tarde termina o nosso colóquio. Vai haver ainda um momento de perguntas aos oradores, claro que sim, um momento de partilha. E às 18 terminamos o colóquio. Este dia que é dedicado à educação, um dia em que todos os adultos e jovens podem reservar para o seu autodesenvolvimento, ok? O seu autoconhecimento. Porque o objetivo deste colóquio, além de ter o cariz social, como já vos falei há pouco sobre o Sol dos Meninos, mas este colóquio tem como objetivo trazer consciência, trazer possibilidade à nossa forma de comunicar, à nossa forma de educar, à nossa forma de educar-nos como adultos, ok? E se hoje é dia da criança, que o sábado seja o dia dos adultos, está bem? Era isso que vos queria trazer hoje. Falarmos um bocadinho mais sobre o colóquio. O colóquio tem um link de inscrição que está aqui nas redes sociais e aqui posso partilhar também aqui no link. Vou partilhar também aqui no Face. Alguma questão que tenham, têm aqui também as minhas redes, podem entrar por mensagem, eu terei todo o gosto em esclarecer alguma questão. Desejo-vos agora uma excelente noite, continuação de uma excelente semana, feliz dia das crianças a todas as crianças do nosso planeta, feliz dia a todos os adultos. E sábado será o dia dos adultos, no primeiro colóquio educacional. Um beijinho muito grande, fiquem bem.